que aconteceu, Larissa? Bom, bispo, como o senhor acabou de falar, Deus nos prometeu uma vida e vida em abundância. E abundância em todas as áreas da nossa vida, não só familiar, financeiro e na saúde também. Eu venho de uma família com gerações que tem algumas patologias, né, algumas doenças, como autismo, problema mental, e um deles também é o pé torto congênito, que é o pé torto, o pezinho torto. Então, várias pessoas de familiares meus tiveram esse tipo de doença na família. Tios, e dentre eles a minha mãe, né? A minha irmã nasceu com esse problema do pezinho torto, eu nasci com esse problema do pé torto. Todos são corrigidos com cirurgia, né? Todos são corrigidos com botinhas de gesso. E o meu primeiro filho também nasceu com o pé torto. Nós aprendemos no ministério a quebrar todas essas maldições. E como diz a palavra, a gente tem que... Jesus falava, o que queres que eu te faça? Seja específico naquilo que você quer que Deus faça na sua vida. Quando foi ter o Benjamin, eu especifiquei todas essas patologias. O autismo, o problema mental e a questão do pé torto eu esqueci, bispo. Bom, agora quando for ter o Benício, eu falei, não, esse vai ser um dos primeiros que eu vou ter, especificar para Deus a minha campanha. E com 25 semanas na minha gestação, eu fui fazer um ultrassom e foram diagnosticadas duas doenças, duas situações. Eu estava tendo uma gestação de placenta prévia e no 3D deu que meu filho ia nascer com o pé torto também. Quem consegue ver daí, dá para perceber o pezinho ali. Bom, com esse 25 semanas, eu já tive que entrar num período de licença, parar o trabalho, porque eu já estava tendo contrações. Eu estava viajando e comecei a ter contrações no meio da rua e a médica mandou eu ficar de repouso total. Só que no meio da semana eu ainda vim no culto do domingo, que foi esse domingo que o Senhor chamou todo mundo à frente, primeiro os casais, tudo, e depois orou pela quem tinha problema de doença. E foi isso, eu orei para Deus e falei, Senhor, eu creio que o Senhor pode operar agora, nesse momento, dentro da minha barriga. Faça uma cirurgia aqui nesse momento, porque eu não aceito isso. Não aceito ter que passar pelo mesmo processo que eu passei com o meu primeiro filho. Toda semana ele ficava com gesso, toda semana tinha que retirar esse gesso, e com 2 meses fazia um procedimento cirúrgico. Né? Então, um bebê tem que ficar em jejum num período de 12 horas, que é difícil para quem mãe sabe que criança amamenta a cada 2, 3 horas. Então, foi um procedimento muito difícil. E Deus é maravilhoso, Ele responde mesmo. A gente tem que ser específico naquilo que a gente precisa. E ele nasceu com o pé perfeito, Deus operou. E o mais impressionante é que no ultrassom o pezinho está. Na família vem, o primeiro filho dela nasceu, teve que passar por esse procedimento. O segundo estava no ventre dela assim. E na oração, Deus operou. Nós entramos, a família toda entrou em oração, em jejum, nesse sentido. Então, assim, não tinha, Deus tinha que operar. É o sim, 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 né? Não entende? Deus é sim. E ele nasceu perfeito. E outra situação que... Você vê que é uma coisa interessante, ela fala como você tem que ser específico, né? Ela disse que o outro, ela orou por tudo, e ela acabou esquecendo de apresentar essa. Esse ela colocou em oração, já começou em oração, sendo específico. O que ela disse é importante, né? Quando o cego saiu correndo atrás de Jesus, ele tem misericórdia de mim, o Senhor parou, olhou para ele, viu que ele era cego e fez a pergunta para ele, que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. A hora que ele foi específico, o Senhor curou. Uhum. E, bom, ele nasceu perfeito, Deus operou. Na hora da cesárea, uma semana antes da cesárea, na passagem pela doutora, ela chamou, explicou dentro da sala, falou, Larissa, é o seguinte, a sua situação é assim, a sua placenta está grudada no útero e em alguns órgãos. Então, eu já vou solicitar 2 bolsas de sangue para você, porque nós vamos, na hora que eu abrir, eu vou ver como que está, e eu preciso, talvez, retirar alguns órgãos, o útero seu, e também fazer uma raspagem e pegar alguns órgãos.
Naquilo a gente também já repreendemos, né? É claro que o corpo, na hora, leva aquele choque, mas a gente se levanta novamente e fala, não vai acontecer nada disso, né, bispo? E daí foi na hora da cesárea, retirou ele, e depois que começou a trabalhar comigo, que a doutora começou a mexer comigo. No momento, ela achou que ia precisar chamar o urologista para ajudar. E foi nessa hora que ela tirou o Benício e eu comecei a sentir mal. Eu só olhei para o Tadeu e falei, amor, ora comigo, porque eu não estou me sentindo bem. Eu estava vendo que eu estava desfalecendo. E daí ele começou a orar comigo, tudo. Foi quando Deus começou a operar. Porque pela situação que estava, né, na hora que a doutora abriu, ela achou que não ia recuperar. E Deus trabalhou através das mãos dela, que não precisou tirar meu útero, não precisou fazer nenhuma retirada de nenhum órgão. Estava grudado no intestino e alguns outros órgãos. E também Deus me livrou. Eu fiquei só em repouso depois, mas está tudo abençoado, graças a Deus. E o bebê perfeito. Vem cá, Tadeu. Vem cá, até para mostrar que tudo que Deus faz é completo, a obra de Deus é completa. Eu não sei se muita gente conhece a história do Tadeu. Tadeu tem uma história muito bonita, em cima de tudo isso que a gente ensina, né? E da fé ensinada dentro da igreja. A expressão que eu usei agora, ele usou para mim. Ele disse assim, me mandou as fotos dele viajando, a premiação que ele disse assim, alguém que um dia foi rejeitado pela empresa porque estava com o nome sujo, hoje está sendo levado para uma outra nação para ser homenageado, né? Para quem não conhece, rapidamente dá um resuminho da tua história até chegar aí. Bispo, muitos de nós, quando chegamos na igreja, nós lutamos praticamente por todas as áreas, né? E comigo não foi diferente. Eu cheguei aqui no Ministério Mudança de Vida, sentimentalmente, eu não valia muita coisa, e as pessoas que eu me envolvia também não me acrescentavam nada. Aí eu entrei no Ministério Mudança de Vida e comecei a ver tudo que Deus fazia na vida das pessoas, e eu queria uma mudança na minha vida sentimental. Aí... Só uma coisa. Eu comecei a ver o que Deus fazia na vida das pessoas. Isso foi importante para você. Você vê o que acontecia na vida das pessoas, como as pessoas estavam... Porque naquele momento você não tinha direção, você não sabia o que é crucificação, você não sabia a respeito de nada. Mas você viu que Deus estava abençoando a vida das pessoas e você creu nisso. Bispo, a gente tinha novena em casa toda semana. Na minha família sempre foi de oração. Mas a fé que nós tínhamos não nos trazia resultados. Aí quando minha mãe veio para cá e nos trouxe, conseguiu nos trazer para cá, eu comecei a ver o resultado nas vidas das pessoas, aí eu rapidamente me coloquei na condição também que elas se colocavam, para eu também receber o que elas recebiam. E aí eu fiquei 2 anos, né, dentro do ministério, sem me envolver com ninguém sentimentalmente, orando, buscando. A Larissa cantava no louvor, era obreira, e aí Deus acertou minha vida sentimental com ela. Minha vida espiritual, meu pai e minha mãe estão aqui, eles sabem disso, que eu não tô fazendo nenhum alarido. Eu não dormia, eu via vultos, ouvia vozes. Não foram poucas as vezes que eu chamava meu pai e minha mãe no quarto, que eu via gente andando, era perturbado mesmo. E aí eu busquei essa mudança espiritual na minha vida, me tornei obreiro do Ministério Mudança de Vida no ano 2000, e aquilo que me afetava, hoje eu luto e batalho na vida das pessoas para libertá-las. Então Deus também mudou minha vida espiritual. Na área da saúde, eu bebia pra caramba, fumava, tinha os dentes tudo torto. Aí eu vim para o Ministério Mudança de Vida também, parei com tudo, mudei de vida. E a única área que me faltava, eu estou contando isso porque cada um tem uma batalha, né? Era a minha vida profissional e econômica. A gente nós vivemos muito envergonhado, muito humilhado. Chegamos aqui a pé. Quando estávamos aqui, conseguimos comprar o Opala 79 lá, e depois um prêmio 84, e meu primeiro carro foi um Corsa 1.0. E eu trabalhava numa empresa muito pequena, e aí veio essa empresa que eu estou hoje, me convidou para um processo seletivo. E eu participei do processo seletivo, fui para a final e fui contratado. Só que meu nome estava sujo, tinha cheques devolvidos, o nome estava no Serasa. Aí o RH daquela empresa não permitiu a minha entrada na companhia que eu estou hoje. E aquilo foi muito triste, não só para mim, quanto para minha mãe, para o meu pai, para toda a minha família, né? E aí eu não sabia quais eram os propósitos de Deus, continuei na igreja. Naquela época, eu não entendi direito, né? A gente não sabe os mistérios de Deus, né? E aí depois de alguns meses, eu entrei numa empresa francesa,
E ela me pagou por ordem de pagamento 4 meses. Eu fui ganhar 10 vezes mais do que eu ganhava numa empresa que me pagou 4 meses por ordem de pagamento, porque eu não conseguia abrir uma conta no banco. Ao poder de Deus. Uma multinacional não precisa fazer isso. Ela pode contratar qualquer outra pessoa, mas eles me contrataram. E aí, bispo, eu não ia sair nunca mais dessa empresa. Eu consegui reformar a casa do meu pai, estava andando num Corsa 1.0, marquei casamento, comprei uma casa na Coab com a Larissa. Eu estava feliz, a minha visão era limitada, era aquilo. Era dizimista, ofertante, obreiro, já fazia obra. Aí aconteceu uma fusão na empresa, eles mandaram embora meio mundo. E eu fui na leva. De casamento marcado, casa financiada, aquela coisa toda. Aí eu fiz um voto com Deus, né? O acerto que eu recebi da empresa, tinha na época uma campanha aqui, a campanha do Saquetel Furado, que as pessoas trabalhavam e tudo que juntava, parece que no Saquetel Furado, não resolvia nada. E aí Deus abriu 2 portas de trabalho numa outra empresa americana e nessa que eu estou hoje. E aí a empresa que no passado me rejeitou... Só fazer uma observação, gente, que às vezes a gente fala de oferta, fala de voto, isso é muito importante ele falar, porque isso aqui está registrado, que quando aconteceu isso, ele chegou e disse assim, tem vários testemunhos dele gravados nesse sentido. Ele falou assim, o meu acerto dá para eu, talvez, me manter aí uns 6 meses, aproximadamente uns 6 meses. Mas passa os 6 meses, o que eu vou fazer na minha vida? E aí, se Deus não agir na minha vida, como é que será? E aí ele num ato de fé, ele pegou aquela oferta daquele acerto, ele falou assim, bispo, quero colocar na arca, porque se essa era a minha segurança, não vai ser mais. Ou Deus me honra agora, eu estou morto. Né? Ou Deus age, né? Porque agora minha dependência é 100% nele. E fez isso, né, Tadeu? Eu lembro que na época dava para comprar um Monza, né? Para eu que estava... Na época, Monza? Era da hora, era o que havia, né? E aí eu fiz isso. Aí essa empresa me contratou, estou nela há muitos anos, fui promovido 10 vezes nessa empresa. E recentemente, mês passado, eu consegui atingir uma meta de me tornar o primeiro dentro da minha diretoria, dentro do meu time, dentro, né, das pessoas que são meus pares. E a empresa pegou o melhor de cada diretoria e levou para a Escócia para ser homenageado. Na ocasião, a minha esposa tinha acabado de ganhar bebê, não pôde ir, né, e foi até algo assim recompensador. Nós estamos muito felizes com o Benício, presente de Deus. Ela vai poder ir em outras, com certeza. Jesus é um ano melhor do que o outro, mas foi especial para mim também, porque a minha mãe tinha vivido aquela rejeição junto comigo, porque eu morava com eles, né? E aí eu pude dar esse presente dela e ver o filho ser homenageado pela empresa que um dia rejeitou. Então foi o máximo, bispo, foi o máximo. Você vê que coisa linda, né? É importante, por isso que a fé e os sonhos não podem parar, né, Tadeu? Os sonhos se renovam, né? Como todos os anos a gente sempre fala, escuta testemunho seu, é importante isso, porque todos os anos nós temos propósitos para renovação de sonhos, para novas metas, né? Para você colocar em oração, e já tem uns 2 anos ou 3 anos que a gente escuta você dizer o seguinte, né? Eu entrei no propósito, mas humanamente falando, na minha empresa não tem mais para onde ir. E todo ano Deus cria alguma coisa nova para poder te honrar, te promover, porque todo ano você entra no propósito, todo ano você renova os seus votos, todo ano você faz a sua oferta, todo ano você renova em oração, né? Todo ano, e cada ano Deus cria uma situação nova. Olha, eu já disse isso aqui em outra ocasião, a especialidade de Deus é nos surpreender, né? Ele cria meios, cria condições, é aquilo que ele fez com Jefté, movimenta a nação para favorecer aquele quem ele deseja. Se ele apontar o dedo para você, igual eu não tinha condição de entrar em empresa nenhuma, ele apontou o dedo para a empresa e disse, contrata esse rapaz e paga por ordem de pagamento. Ninguém faz isso, bispo, né? É demais. E aquele que um dia foi rejeitado, agora foi homenageado lá fora. Homenageado na Escócia com todas as honrarias, uma semana só de festa, só de evento, só de homenagem, entrega de prêmios, e tudo pago, todos os passeios, comida, tour, foi lindo, foi uma experiência. Eu acho não, bispo, eu penso que nós deveríamos viver diariamente assim de joelho agradecendo esse Deus tão grande, né, o que Ele faz por nós. O que a gente faz é muito pouco, né? Poderíamos fazer mais, né? Eu tenho consciência de que eu posso fazer mais, né? Deve estar falando com a Larissa, eu estou fazendo inglês em 2 escolas, uma presencial e uma online, que eu tenho um propósito,
não só profissionalmente, mas eu tenho um propósito de... Porque o alimento que a gente recebe aqui é tão poderoso, né? Eu penso que se isso fosse levado para as pessoas em inglês, o tanto de gente que isso... Não sei, eu estou sonhando, né? Nós sonhamos, eu estou sonhando. Um dia que eu vou ficar fluente em inglês, eu vou colaborar com o ministério.